Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno do primeiro período. Nós vamos agora dar continuação à filosofia aí de Sócrates e Platão, nessa segunda aula de forma mais específica a respeito do nosso amigo aqui Platão, né? Eu dizia para vocês, né, na nossa última aula a gente terminou falando desses três livros importantes dele, a questão da república, a questão, né, o político e a questão das leis. Quando a gente fala dessas situações aqui, a República é o livro mais importante porque ela sintetiza, de certa forma, todo o pensamento de Platão, né? Olha só, com relação à sua doutrina, é interessante recorrer ao chamado mito da caverna, incluído no livro 7º da República. Platão imagina uma caverna onde pessoas estão acorrentadas desde a infância, de tal forma que, não podendo ver a entrada dela, apenas enxergam o seu fundo, no qual são projetadas as sombras das coisas que passam às suas costas, onde há uma fogueira que, se um desses indivíduos conseguisse se soltar das correntes para conduzir à luz do dia os verdadeiros objetivos, ao regressar, relatando o que viu aos seus antigos companheiros, esse os tomariam como loucos e não acreditariam em sua palavra. Gente, olha só, eu vou até colocar essa situação aqui. Mito da caverna, imagem. Vamos colocar a imagem aqui do mito da caverna, porque essa aqui. Vamos colocar essa aqui, ó. Olha só, gente, que situação interessante. Quando a gente vê se eu aumento essa imagem. Quando a gente vê essa imagem aqui, a gente vai dizer aqui do mito da caverna, olha só o relato. Nós temos aqui uma imensa caverna, Nessa imensa caverna quer dizer que a luz solar aqui entra pouco. A luz aqui a gente pode dizer entendido como conhecimento, tá, gente? A luz é entendida como conhecimento. E no fundo da caverna, tá vendo que tem um muro aqui, ó? Nesse fundo tem pessoas aqui que estão acorrentadas, ou seja, pessoas que vivem nessa escuridão da caverna, e ao viver nessa escuridão da caverna, a única coisa que elas conseguem ver, ou seja, tem uma fogueira aqui, então se alguém passar aqui, reflete a imagem no fundo. Então o que elas veem como sombra, para elas é o real, porque elas só conhecem aquelas sombras. Elas não conhecem uma realidade diferente daquela. Então aquilo que elas veem, elas tomam como verdade. Ou seja, elas estão no chamado mundo da opinião e não no mundo da ciência. Elas simplesmente veem e ouvem determinadas situações, tomam aquilo como verdade, ela está sempre ortodoxa. Ela não consegue fazer filosofia, ela não consegue questionar a realidade, ela não consegue sair daquele horizonte que só acorrenta. Aí Platão vai dizer, chega um dia que uma determinada pessoa aqui se incomoda com toda aquela situação, se desvencilha das correntes e aí ele começa um processo de subida. Nessa subida aqui, gente, não é fácil sair da chamada zona do conforto. Porque a zona do conforto tudo é mais cômodo. E ao sair dessa situação e subir, subir aqui, e ir subindo aqui, gente, ele vai ao encontro, então, quando ele chega aqui na boca aqui da caverna, ele vai ao encontro da luz. Nesse primeiro momento, imagine que você está num quarto totalmente escuro e alguém chega e acende a luz. A questão da nossa retina não se acostuma, no primeiro momento a gente se cega. Mas depois, a luz se faz, ou seja, antes, esse sujeito aqui, antes, quando ele estava lá acorrentado, ele só enxergava as sombras no meio da escuridão. Agora, quando ele sai desse processo, ele agora contempla a luz, a verdade, o conhecimento. Ele agora se torna uma pessoa mais liberta, porque quanto mais luz, quanto mais conhecimento nós temos, mais livres para sermos senhores e senhoras de nossos próprios atos. Então esse é, digamos assim, um dos caminhos, um dos convites aí que Platão vai dizer a respeito do mito da caverna.
E quando a gente fala assim, mas o que seria esse estar no fundo da caverna? Pensa quantas pessoas que vivem simplesmente no mundo das drogas. A gente vê pessoas, por exemplo, lá na Cracolândia. Quando você joga na internet Cracolândia, aí você vê pessoas que lá, o único sentido para a vida deles é a próxima pedra. Então eles só vivem em função daquilo. Pensa comigo, olha que caverna que essa pessoa está. Imagina uma pessoa também que só trabalha e nunca curte a vida, não tem prazer. Então, tá também dentro de uma caverna. E imagina pessoas também que ficam o dia inteiro só assistindo televisão nesses canais aí, né, que faz uma verdadeira poluição da mente e não sai pro horizonte. Né? Então, sim, muitas situações nos deixam, sim, na mera caverna, na mera opinião, na mera reprodução de ideias e não de construção. Porque o ser humano, gente, ele é convidado a construir. Ele é convidado a fazer o diferente e não simplesmente a ser só um repetidor, né? Um repetidor de ideias. A construção do ser humano é sempre muito importante. Então, a construção do ser humano é sempre muito importante nesse sentido. Fecha a porta. Aqui, em termos relacionados ao conhecimento, a gente tem o que a gente chama de epistemologia. Episteme é conhecimento, e logia é o estudo. É o estudo do conhecimento. Quando a gente fala estudo do conhecimento, o que o Platão vai dizer aqui, gente? É que o Platão vai fazer olha só, pois tem evidência aqui, uma separação, uma dicotomia entre o que ele chama de mundo sensível, mundo inteligível. Mundo sensível, fenômenos. Mundo inteligível das ideias. Por quê, gente? As ideias estão no chamado mundo inteligível e as ideias, elas são gerais. Ela tem uma abrangência muito maior. Agora, quando a gente fala do mundo, do mundo sensível, mundo dos fenômenos, pensa uma borracha. Hoje você tem uma borracha na sua mão, medida que você vai usando essa borracha para o quê? Vai se acabando. O seu caderno, que você vai escrevendo, rasga, molha, isso e aquilo, vai se acabando. Então, no mundo sensível, as coisas não são feitas para durar sempre. Elas têm um prazo de validade. Agora, quando se trata de ideias, não. E quando a gente fala assim, mundo sensível e inteligível, é fácil a gente perceber. Por exemplo, vou pedir que cada um de vocês imagine uma casa. Imagine uma casa. Essa casa que você imaginou, como é que é a fachada dessa casa? Telhado, as janelas, tem jardim, não tem jardim? Qual que é a cor dessa casa? Cada um imagina uma casa totalmente diferente. Mas o certo é o seguinte, todos nós imaginamos uma casa, com certeza uma casa linda. Não tem goteira, não tem nenhum tipo de infiltração, não tem problema elétrico, a tinta não está desbotando, tudo é perfeito, porque está no campo da ideia. A gente até pode construir essa casa, mas o que acontece, né, com o tempo, com as intempéries, essa casa vai sofrendo, ou seja, né, avarias, vai sofrendo situações. Então, olha a situação que a gente vai se envolvendo aí, né? Passa-se agora a interpretação política do mito da caverna. Então tá, nós falamos teoria do conhecimento. E a questão política? Vamos ver o que está envolvido na questão política aqui no mito da caverna. Né, o filósofo, semelhante ao homem que conseguiu sair da caverna, contempla a verdadeira realidade, passando da opinião, doxa, à chamada ciência, a episteme. Então, olha só a primeira situação, é se libertar de todo o processo de ignorância. É sair dessa primeira situação, desse primeiro marasmo e caminhar em busca do conhecimento, em busca de algo que é cientificamente provado. Daí deve retornar ao meio dos outros indivíduos para orientá-los, ensiná-los, governá-los. Olha só o intuito político aqui, ó. Aquele que faz a caminhada até a saída da caverna, aquele que contempla a luz, aquele que sai da mera opinião, doxa, e vai para a episteme, para a ciência. Essa pessoa está qualificada para orientar, para ensinar e para governar. Porque Platão vai dizer que só quem está literalmente preparado para a vida política é que poderia exercê-lo. O modelo de educação platônica ele é diferente, um pouquinho diferente do nosso, porque Platão entende que até os
né, até os 10 anos. Todas as pessoas deviam passar pelo menos 10 anos pela escola. E aí vai fazer uma primeira peneira. Em que sentido? Algumas pessoas, gente, simplesmente estudam porque são obrigadas. Não é o caso de vocês, porque não tem ninguém obrigando você a fazer direito, né? Você fez uma escolha, né? Mas algumas pessoas simplesmente não querem estudar. E não querem e não vão estudar. Porque a questão dela não é teórica, é questão prática. Ela gosta, a mão na massa, é o fazer as coisas ali. Então, ou seja, um primeiro grupo de pessoas pararia nesses 10 primeiros anos e faria trabalhos artesanais, agricultura, alguma coisa assim própria da cidade. Né? Mais 10 anos seria ligado à ideia, mais 10 anos de estudo, é o outro grupo que segue, é ligado à questão principalmente à arte da guerra, das articulações, das diplomacias que precisam ser feitas. Né? E o grupo então que defende a cidade, né? Os guardiões, os guardas, os generais, eles parariam nesse patamar. E mais 10 anos de estudo para chegar ao grau então de ser uma pessoa politicamente capaz de governar a cidade. Ou seja, Platão então não admitiria nunca a ideia de uma pessoa, né, disputar uma eleição sendo analfabeto. No Brasil, hoje não, hoje já não pode, né? Vocês podem ver que o Tiririca, por exemplo, quando ele ganhou para deputado na primeira vez, ele teve que fazer um teste. Né? Ele teve que escrever o nome, qual é o seu nome, 2 mais 5, perguntas elementares, mas ele tinha que provar que de fato ele era alfabetizado. Né? E hoje no Brasil o que se exige é isso, que a pessoa seja alfabetizada, saiba ler, saiba escrever, não mais. Diferente, por exemplo, de outras, né, daqui de Platão, que ele vai dizer, peraí, aquele que governa precisa estar preparado para governar. O Japão, por exemplo, é um exemplo, né? Todo japonês que quer se candidatar, seja para vereador, para prefeito ou qualquer outro cargo que vier acima, ele tem que fazer uma faculdade que é oferecida pelo governo, que é de gestão pública. Inclusive hoje essa faculdade tem crescido muito aqui no Brasil, né? Muitas pessoas têm feito a gestão pública para entender o que é coisa pública, porque é totalmente diferente gerir uma coisa pública de uma empresa privada. Né? Olha só, então ele estaria preparado então para governar. Olha a perspectiva política então do mito da caverna. Né? Aquele que sai da mera opinião, que sabe fazer esse progresso na vida, ele vai fazer o caminho inverso depois, ele vai voltar para puxar mais pessoas para esse caminho da libertação. Platão idealiza o sábio, o filósofo, como um rei para que o Estado seja bem governado, ou seja, pessoas preparadas para que o governo possa de fato sair da melhor forma possível. Né? Sendo preciso que o filósofo se torne rei ou que os reis se tornem filósofos. Como se lerá a partir do parágrafo seguinte, isso nomeou a chamada teoria ético-política de Platão. Então, olha só que coisa interessante, né? Agora, nós vamos falar de justiça. Nós estamos numa aula de filosofia e direito, a palavra justiça é sempre uma palavra muito importante para nós. Né? Escreve Platão em A República. Justiça é a virtude do cidadão e do filósofo que tem predominância sobre as outras, sobre a sabedoria, sobre a coragem, sobre a temperança. Não é a justiça que ordena as virtudes que regem cada uma das 3 partes ou potencialidades da alma. Então, pensa comigo aqui, gente. Ou seja, o que ele chama de alma racional, possibilita o conhecimento das ideias, a alma, né, irascível, os impulsos e afetos, e a alma consubtiva, a questão das necessidades. Imagina uma silhueta humana. Vamos lá, peraí, vou fazer um desenho aqui. Fazer um desenho rápido aqui que a gente vai entender mais ou menos o que a gente quis dizer. Nossa, não ficou feio. Peraí. Tentei fazer um desenho inicial aqui, mas ficou muito feio. Então vamos para esse outro método palitinho mesmo. É o seguinte, Platão fala de 3 almas. 3 almas. Vai dizer, professor, mas eu tenho dúvida se eu tenho uma só, o cara vai dizer que eu tenho 3, mas não é que necessariamente são 3 almas. Existe uma gradação das almas. E nesse sentido da gradação das almas, essa primeira aqui, ó, primeira alma aqui, né, ligada à questão do baixo ventre,
da genitália do ser humano, né, ela é ligada à chamada alma concupiscente. Essas são as necessidades básicas do ser humano: o comer, o dormir, o sexo. Isso faz parte, isso é parte constitutiva do ser humano. E, né, o ser humano tem dois prazeres na vida, né, o prazer na mesa e o prazer na cama. O ser humano quer comer bem, o ser humano quer dormir bem, né, gente? Então a gente sabe que, ou seja, isso aqui faz parte desses prazeres essenciais, aquilo que nós não podemos abrir mão. O comer, o beber, o sexo faz parte da nossa vida, da nossa existência. Um segundo momento, só que não dá para ficar a vida inteira só nessa primeira alma. Tá bom, tô comendo, tô bebendo, tô fazendo sexo, e agora? A vida tem que continuar, tem que ter outros caminhos, tem que ter outros desafios. E aí a gente vai desenhar aqui um coração e a gente vai dizer que a segunda alma, então, o que ele chama agora de alma irascível, ira, coração da ira, né? Quando a gente está nervoso, começa aqui o coração bate mais forte, parece que as veias aqui estufam, né? Então, assim, essa questão da irascível aqui está ligada a essa questão do patriotismo, porque essa primeira aqui, essa primeira alma, chamada alma concupiscente, ela está ligado à questão da produção dentro da sociedade. O artesanato, a agricultura. Já a alma irascível, né, a questão da ira, está ligada à questão da proteção da cidade. Então, ou seja, os guardas, o exército de Atenas, de Esparta, está ligado a essa situação. E por fim, a última alma, né, que é ligada aqui à questão do cérebro humano, que seria a alma racional. E nesse sentido, Platão vai dizer que a alma racional ela tem que ter controle sobre a alma irascível, né, e ela tem que ter controle sobre, né, a alma irascível no sentido de paixões, e da alma, né, concupiscível no sentido dos desejos. Então, né, ou seja, eu preciso ser senhor das minhas paixões e dos meus desejos, e não deixar com que os meus desejos e paixões guiem a minha mente. Senão, literalmente, quem se deixa conduzir pelas paixões, quem se deixa conduzir pelos meros desejos, ele age sempre de forma muito imediatista e esquece de perceber que o ser humano precisa ser, por excelência, um ser racional. Então, vamos lá, gente. A virtude para Platão depende de aperfeiçoamento constante por parte do ser humano, né, com predominância, é claro, da alma racional sobre as tendências irascíveis e concupiscentes. Quando fala assim, gente, aperfeiçoamento constante, o ser humano não está pronto e acabado. O ser humano é sempre um processo em construção. E nesse processo em construção, o ser humano tem sempre que sair de uma primeira alma para o encontro de uma segunda, e da segunda até de fato conseguir essa terceira alma. Existe harmonia ao se dominar os instintos ferozes e descontrole sexual e fúria dos sentidos, permitindo que a alma flua dos prazeres espirituais aos intelectuais. Gente, olha só, o ser humano não consegue, por mais que o ser humano fale assim, eu agora sou o senhor e senhora das minhas próprias emoções, eu me controlo. Ninguém tem 100% de autocontrole. Tem momentos que nós vamos ter altas e baixas. Tem momentos que não vai ficar tão legal assim. Então, pensa comigo, essas situações são vivenciadas aqui, né? O apelo, por exemplo, da sexualidade é muito forte em nós. Essa teoria da alma seria associada por Platão à chamada teoria da cidade. Platão divide a sociedade em 3 classes, né? Vamos voltar lá de novo naquele desenho bonito que eu desenhei para vocês aqui, ó. 3 classes. Existe uma primeira classe aqui, né, que é exatamente dos artesãos, né, e agricultores. Existe uma segunda parte, que são dos militares, e só depois a aristocracia, os governantes, né? Ou seja, aí estão a gradação das diferentes almas, né? A doutrina política de Platão, ela é aristocrática, porque ela vê uma elite que manda. E nesse contexto, a justiça corresponde aos magistrados, aos filósofos, que devem governar. Os guardiões defender a cidade das desordens internas e dos ataques externos. E os artesãos, os agricultores, produzir. Ou seja, justiça, pois, é cada um... Olha só. Justiça, pois,
É cada um fazer o que lhe é comedido, sem intrometer-se na seara dos demais. Opa, você é agricultor? Faz o que é próprio do agricultor. Você é artesão? Vamos fazer o melhor artesanato possível. Você é da guarda? Então vamos proteger a cidade do melhor jeito possível. Não vamos dar brecha para o inimigo. Agora, se você é da magistratura, então vamos governar também do jeito mais justo possível. Não se trata, pois, de uma justiça apenas dos homens, mas de uma outra, metafísica, presente no Hades, no além-vida, no qual a justiça universal se dá pela doutrina da paga. O que é essa questão da doutrina da paga? Ou seja, punição para o mal cometido, recompensa para o bem realizado. Então, o ideal de justiça de Platão, ele transcende a realidade físico-material. Existe uma justiça aqui, né? Digamos assim, no plano terra. Existe uma justiça? Sim, que você pode ser condenado, você pode ser preso, você pode ser multado, tudo mais. Mas existe essa questão da doutrina da paga. Porque Hades, né, o submundo. Porque existe Zeus, né, Zeus que cuida do sol, né, dos céus, existe Poseidon das águas, e Hades herda o submundo, né, teoricamente inferno. Então nessa doutrina da paga, peraí, você fez coisas boas? Opa, beleza, você vai ser recompensado, sobe. Você fez coisas ruins? Então você vai ser punido por elas, desce. Então, isso na Idade Média, se valeu muito na Idade Média, né, gente? As pessoas tinham medo do pecado porque tinham medo de ir pro inferno, né? A conduta ética e sua, né, possui raiz no além, né? Então, assim, essa ideia de céu, essa ideia de recompensa, essa ideia de inferno, essa ideia de castigo, né? De modo que o senso terreno, homicidas, tiranos, né, libertinos e os insucessos terrenos, né? O próprio Sócrates foi um insucesso porque ele foi morto, foi condenado, não podem representar critérios de mensurabilidade do caráter do homem, se justo ou se injusto. Essa ideia do justo ou do injusto vai depender muito, porque tem pessoas que vão cometer injustiças aqui e vão ser condenadas, e tem pessoas que vão sofrer injustiça aqui e vão ser amparadas, né, nessa relação do além, né? Ou seja, no reino das aparências, o chamado mundo terreno sensível, o que parece ser justo em verdade não é, e o que parece ser injusto na verdade não é. Então, ou seja, essa foi as situações aqui que nós estudamos a respeito dessa teoria dessa teoria de Platão, dessa conduta ética do ser humano. Então, quando o ser humano se preocupa com uma situação que está além quando eu falo assim, mundo espiritual, que aí você chama o nome que você julgar melhor, né? Quando a gente pensa nessa situação de mundo espiritual, às vezes a gente se freia em determinadas situações, porque às vezes na justiça aqui a gente eu dou um jeitinho, mas é só que para a justiça, né, nessa espiritual não existe a situação, ou você está certo ou você está errado, não existe meio termo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço para vocês, nos vemos na próxima aula. Tchau, galera!